convidado especial aqui na Rádio do Seu Esporte, ex-jogador da equipe do Botafogo e que está fazendo um grande trabalho no Nacional de São Paulo agora como treinador, Alex Alves, que já fez gol contra o Flamengo de letra, conversando aqui na Rádio do Seu Esporte. Alex, primeiro, é um grande prazer ter a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, conversando no Nossa Área. Para começar, né, você lembra bem dessa passagem pelo Botafogo? Como é que está as lembranças na sua memória por aí sobre essa passagem? Primeiramente, bom dia, né? É um prazer estar podendo falar com vocês da Bradesco aí, Esporte. E a gente está muito feliz, né, com o Nacional, muito feliz de ter passado também na época que eu joguei no Botafogo, né? O Botafogo não tem como esquecer, né? Foram 2 anos ali maravilhosos ali, que Deus me abençoou ali, né? E grandes amigos que eu fiz, né? Esses 2 anos. E realmente até hoje, ainda muitos torcedores ainda, né? Ainda mandam mensagem pra mim. A gente, acho que é isso que é a gratificação de você de poder fazer um bom campeonato, né? E o Botafogo ainda está no nosso coração ainda. Agora, você lembra de algum momento especial no Alvinegro? Talvez tenha sido a sua fase mais artilheira, né? Você caiu como uma luva no time do Botafogo na época. Não, a gente tem algumas passagens ali que graças a Deus, assim, marcou, assim, pra mim também, né? Uma delas você já falou, né? Foi o gol do Flamengo, né? Aquele gol de letra no Flamengo, o torcedor não esquece desse gol, né? E a outra também foi ter sido artilheiro da Copa do Brasil, né? Pelo Botafogo, né? Naquela época lá eu fiz 3 jogos e 9 gols, né? E acho que eu fui o primeiro artilheiro da Copa do Brasil pelo Botafogo, né? E algumas passagens assim marcantes, assim, aquele gol contra o Guarani também, né? Que foi no Caio Martins, né? E a gente acabou ali praticamente ali se livrando ali do rebaixamento, né? Ganhamos de 1-0. Eu voltando de lesão que eu tinha rompido o cruzado, né? 6 meses parado, e acho que foi o meu segundo jogo que eu tinha voltado e ter feito gol, né? Então tem algumas partes aí, né, na história do Botafogo aí que ficou marcante pra mim também. Agora, Alex Alves conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ex-Botafogo e atualmente técnico do Nacional de São Paulo. Alex, interessante você ter lembrado do Caio Martins pelo seguinte, né? Esse ano o Botafogo está fazendo uma excelente campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, para muitos até surpreendente, e calhou justamente com a Arena Botafogo, né? Que tem um aspecto muito parecido com o Caio Martins, arquibancada tubular, torcida em cima. Realmente faz a diferença? Você que esteve ali no campo, pôde desfrutar disso. O jogador sente mais apoio, o adversário treme mais? Como é que funciona quando o adversário está num ambiente assim e o time da casa, como é que pensa quando tem isso favorável a ele? Não, faz a diferença. No ano que eu joguei também, a gente acabou jogando, né, na arena também aí, né? Na época o Maracanã estava passando por reformas, né? E nós acabamos jogando também no estádio da Portuguesa, né? Na época era a Arena Petrobras, né? E realmente nós fazia muita diferença jogar ali, porque o campo da arena até hoje, pode dizer que ele tem um problema, muitos times reclamam que o gramado não é tão bom, né? E na nossa época também era a mesma coisa, o gramado também não era excelente a nível dos campos que a gente encontra aí na Série A, né? E faz a diferença, porque a gente treina naquele campo, né? A batida é outra, né? A torcida do Botafogo, quando ela quer ir, você viu nesses 2 jogos aí, quando elas vão mesmo, ela incentiva o time, ela empurra o tempo todo, né? Isso faz a diferença pro jogador, né? É a mesma coisa de você ir num espetáculo e fazer um show para 200 pessoas e não se faz aí para 30, 40 mil, né? É bem diferente, né? E o torcedor, ele empurra o jogador. É aquele negócio que a gente fala, né? A gente dá um carrinho, a torcida vibra. Ali você acaba ganhando ali mais força ainda para você poder fazer o gol. Agora, é interessante que você citou sua passagem pelo Botafogo. Você falou que tinha passado um período machucado, depois voltou fazendo gols. E você teve outras passagens na carreira, né? Teve algumas contusões. Sempre quando voltava fazendo gol. A contusão, né? O período que você como atleta passava sem jogar te motivava ainda mais para entrar em campo e provar para você mesmo que tinha capacidade de voltar já fazendo gols e bem? Com certeza.
a partir do momento que a gente machuca ali, é lógico que a princípio a gente fica naquela tristeza, né? Fala, poxa, como será que vai ser agora, tal, né? Mas depois que você começa ali, que você sabe que ali é só você, né? Que você, é por você mesmo que você tem que fazer. Os fisioterapeutas te ajudam, mas se você não tiver aquela dedicação, né? Sofrer mesmo, né? Que esse período de 6 meses que a gente se machuca por lesão no joelho, você sofre mesmo. Você não tá mais podendo fazer o que você mais gosta, que é jogar, e tem que fazer, infelizmente, um bom tempo de fisioterapia, né? É nessas horas aí que você tem que se apegar mesmo a Deus e falar assim, olha, eu vou vencer de novo, né? É apenas um obstáculo na minha vida que eu sei que eu vou passar por cima. E cada dia que passa, cada fisioterapia, você tem que colocar mais na cabeça ainda, não, mas eu vou voltar, provar para mim mesmo, não é provar para ninguém não, sabe? É provar pra gente mesmo que isso que aconteceu, a gente tira de letra, né? E a vitória é mais gostosa depois que você consegue superar isso, né? Quando eu voltei e eu acabei fazendo esse gol, no momento que eu fiz o gol lá, entrou o médico, o fisioterapeuta que estava... A comemoração foi coisa linda. Os caras que estavam no banco, mais os médicos, os jogadores tudo em campo, estavam correndo atrás, que sabia do sofrimento que é, né? E, assim, é muito legal, é muito gostoso poder compartilhar disso aí. Agora, Alex Alves, você citou a questão de você estar machucado, dessa superação toda, e esse ano o Botafogo tem convivido muito com isso. Vira e mexe tem um atleta machucado, um atleta que o técnico Jair Ventura tem que tirar. É o caso do Ayrton para essa partida diante do Santa Cruz. Já foi o caso do Ayrton em outra oportunidade, Diogo Barbosa. Ou seja, sempre tem um machucado que tem que voltar e tem que voltar com um bom nível. Como é que você vê essa situação, né? O técnico está tendo que mexer muito, porque toda hora tem um machucado. Quem entra tá dando conta do recado, porque parece que o elenco é muito fechado, mas o cara tem que voltar com o mesmo nível que ele deixou a equipe, né? Pois é, aí vem o histórico do jogador também, né? Com certeza o Jair, os jogadores que vêm ali da base do Botafogo, os jogadores que hoje em dia jogam no Botafogo, tem que ter essa consciência, né, cara? Às vezes a gente tá machucado, e se você não pegar firme no treinamento, na fisioterapia, a volta tem que ser rápido, o cara não desanimar, porque assim, o brasileiro é um campeonato assim que depende muito do seu time, né? Do seu elenco, né? Por isso que muitos times aí, às vezes tem 11, 12 jogadores só, e quando você precisa do elenco, quando sai um ou outro, aí aquilo que você falou, não dá conta do recado, né? Mas a partir do momento que você está dedicado mesmo, fechado, que nem o Botafogo, a gente sabe que está fechado, né? Que o Jair conseguiu fazer um trabalho fantástico fora de campo. Muitas das vezes não é você treinar, o treinamento no dia a dia. É como você lidar com o jogador, né? O jogador você tem que dar muita moral para ele. E o importante do jogador é você deixar assim, não só ter 11 que vai jogar, mas assim, se é um elenco de 28, os 28 são importantes. Os 28 saber que é importante no grupo. Porque quando você precisa de um jogador desse, ele vai entrar e vai corresponder por você. Com certeza é uma das coisas que ele deve estar fazendo lá no Botafogo. Agora, Alex, eu queria te perguntar sobre o ataque do Alvinegro, né? Nessa partida agora e na última jogou Pimpão e Neilton. Muito porque o Sassá tá sentindo muitas contusões ainda. E tem o Camilo ali que faz aquela armação toda para as jogadas de ataque do Alvinegro. Queria que você falasse um pouco do que você acha desses jogadores, do Pimpão, do próprio Sassá e do Neilton e do Camilo, já que são peças que o time é todo montado para que eles possam jogar. Como é que você vê essa situação e se isso ajudou o Botafogo a crescer no campeonato? Então, em relação assim, a hoje, os melhores jogadores que o Botafogo hoje tem, é lógico que um elenco muito forte, mas os 4 que estão se destacando é o que você falou. Então, assim, nada mais justo do que você explorar isso deles, né? Você pega aí o Camilo, tá fazendo um excelente campeonato, né? O Pimpão, que já é um velho conhecido da torcida, né? O Sassá, que infelizmente de vez em quando machuca, que é um grande jogador, também é um jogador que sabe fazer gol. E o diferencial do nosso time é o Neilton, né? O Neilton, ele sabe que esse campeonato, para ele, seria muito importante. Mas tudo que aconteceu, ele, quando ele saiu do Santos, quando o Neymar, né, saiu, acreditaram muito que ele seria um Neymar de novo, né? Isso conseguiram estragar muito com ele, né? Que acho que cada jogador tem sua época. Teve o Pelé, não vai ter outro Pelé.
teve o Messi, dificilmente vai ter outro Messi. Fica cada um no seu cada um, né? E infelizmente aqui em São Paulo acreditaram muitos aí, né? Saiu, agora nós temos um outro, né? Infelizmente isso não foi muito bom para ele, né? E nós sabemos que trata de um excelente, mas um excelente jogador. Habilidoso, né? Característica que sabe fazer gol, um jogador inteligente, né? E a melhor fase dele agora foi essa recuperação que ele tinha nesse brasileiro, né? Então, assim, o Botafogo hoje ele está bem respaldado de atacantes, né? Não é aquele lá que às vezes, infelizmente, só depende de um ou de outro para fazer os gols, né? Hoje não, hoje nós temos ali 4 jogadores ali que, se você botar ali, qualquer um dos 3 que você botar ali próximo com o Neilton ali, com certeza, até o quarteto consegue jogar, entendeu? Mas assim, para você ter essa gordura para queimar no segundo tempo, você pega desses 4, joga 3, que o Botafogo está fazendo, com certeza o Botafogo está ganhando muito com isso. Alex Alves, ex-jogador do Botafogo, atualmente técnico do Nacional de São Paulo, fazendo grande campanha na Copa Paulista, conversando aqui na rádio do Seu Esporte, fez aquele gol de letra contra o Flamengo para você, torcedor, relembrar. Alex, eu queria te perguntar, você citou o Neilton, né? Mas o Neilton tá com o contrato de empréstimo para se encerrar. Se você tivesse a caneta na mão, a primeira renovação, primeira tentativa de ficar com os jogadores, você ficaria com o Neilton, escolheria ele para ser o primeiro para uma provável Libertadores do Botafogo? Com certeza. É um jogador já que está identificado com a torcida, né? Ele está identificado com o clube, ele sabe as coisas que acontecem extra-campo no Botafogo, sabe? Então, assim, para que trazer outro jogador se nós temos um que pode ser também um dos motivos aí com a chegada de outros também, né? Lógico que se o Botafogo chegar numa Libertadores, é lógico que muda um pouco a filosofia de jogadores, né? Trazer uns jogadores mais tarimbados, né? De Libertadores, para que não é fácil. Mas o Neilton, com certeza, seria um dos primeiros que, se eu fosse treinador, né? Eu pediria para o presidente para assinar o mais rápido possível, porque, como eu falei, é um jogador que conhece já o clube e é identificado com a torcida, né? Agora, Alex, queria te perguntar sobre Libertadores, né? Libertadores do Botafogo hoje está no G6, mas do jeito que o time está jogando, tem torcedor sonhando com G3 e classificação direta. Você acredita que isso é possível? Como é que você vê essa disputa, né? Como é que o Botafogo está nessa disputa pro Alex Alves? Não, então, é engraçado, né? Esse campeonato oscilou bastante, né? Uma certa parte do Botafogo estava bem, depois começou a brigar para não cair. Aí depois tá dando essa levantada histórica aí, né? Cara, as chances normais para você buscar até um terceiro lugar. Lógico que não é fácil, é que nem o Jair, muitas das vezes eu vejo a entrevista dele e uma entrevista ciente das coisas, né? Vamos um passinho de cada vez, né? Para quem nem pensava em Libertadores, pensava em não cair, né? Hoje nós estamos com a possibilidade de você buscar, né, uma Libertadores. Mas, sim, é lógico que a conta, com certeza, o Jair faz, né? Um exemplo de 6, 7 jogos, 2, 3 vitórias já pode estar dentro, porque o campeonato ele tá bem embolado, né? Tem times ali que você acha que vai ganhar, de repente já está perdendo, aí time que está na frente está tropeçando, time que está vindo de trás está indo. Botafogo, é lógico, assim, hoje para eles, assim, o que eles devem estar passando para os jogadores é o seguinte: é o 6º colocado, dá a vaga para a Libertadores, vamos em busca da 6ª. Nós estamos ali. Não vamos sair mais. Entendeu? E eu acho que é isso que eles devem estar passando, né? E cada jogo é o jogo que eles estão subindo um degrauzinho mais. Mas pode sonhar sim. Eu acho que o Botafogo tem que sonhar com a Libertadores, né? A empolgação vem, é tão gostoso quando você está indo assim, jogando, de repente você sabe assim, depende da gente. A gente vai chegar numa Libertadores, que é o sonho de grandes clubes, né? O Botafogo acho que não disputa tem acho que uns 5, 6 anos, se eu não me engano. E o torcedor sente essa vontade de voltar isso daí de novo, né? Ele tem a possibilidade de fazer isso. Alex, primeiramente, bom dia. Aqui quem está falando é o Mauro Santana. Satisfação ter você aqui no Nossa Área Primeira Edição. E você que passou pelo futebol do Rio sabe que durante muito tempo houve muitas críticas a respeito de falta de estrutura, falta de organização, falta de profissionalismo na condução dos clubes cariocas. E vemos nesta edição de 2016
os 3 durante boa parte do campeonato e ainda nesta 31ª rodada, apesar de derrotas de Flamengo e Fluminense, as 3 equipes do Rio na primeira divisão ocupando a primeira metade na tabela. Flamengo, inclusive, lutando pelo título. Como você observa este momento do campeonato do futebol carioca como um todo? Bom dia, Mauro Santana, tudo bem? É prazer, é todo meu falar com você. Então, em relação ao futebol carioca, né, alguns anos para trás aí, né, realmente tava feio mesmo, né, sabe? Time muito sem estrutura, todos ali. Acho que o Fluminense era o que sobressaía mais, né, que ainda ganhou alguns brasileiros ainda, né? Mas a grande maioria, ou o Vasco brigando para não cair, o Botafogo brigando para não cair, o Flamengo às vezes também meio da tabela para baixo, né? É muito importante para o futebol carioca, né? Ressurgir de novo, né? Aquela mística do time do Rio, né? Ser fortíssimo, né? Pra encher o estádio, encher Maracanã, né? Voltar a fazer com o futebol carioca, seja aquele futebol vistoso que todo mundo gosta, né? E esse ano está acontecendo, né? Isso é muito bom, né? Só não está acontecendo com os 4 porque o Vasco está na Série B e vai subir. Mas assim, é muito importante isso para o futebol do Rio, né? Porque você sempre falava muito, né, do futebol Rio-São Paulo, né? Que era uma das grandes potências que tinha, né? E o São Paulo até conseguiu ainda se manter durante esses anos, mas o Rio realmente deu uma caída, né? E agora os times estão reestruturando, né? Os times estão sendo mais profissionais, né? Eu acho que é o que falta não só pro pessoal do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, é para todos os times do Brasil, né? Você não faz o planejamento, né? E não coloca pessoas que querem realmente trabalhar, que não querem, a palavra até forte, não querem meter a mão, né? Quando você entra no clube que você bota pessoas que querem realmente trabalhar e ajudar a equipe com profissionalismo, as coisas andam. Mas quando você pega uns caras, picareta que só quer meter a mão, eles durante dois anos aí mete a mão, vem a outra gestão, começa a ir, aí como que você vai conseguir montar grandes elencos? Não tem como, né? Você vê aí o trabalho que o Botafogo está fazendo de alguns anos para cá, né? O trabalho que o Flamengo vem fazendo também, o Fluminense. Então, assim, as coisas têm que acontecer, né? E aí é o resultado que eles conseguem, né? Voltar realmente, eles segurar ali entre os 5 primeiros colocados ali e disputar a Libertadores. Alex Alves, ex-jogador do Botafogo, atualmente técnico do Nacional, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Temos a participação de uma galera se amarrando na entrevista que você está dando aqui na Bradesco Esportes FM. Citar alguns aqui, o Lucas Botafoguense também. Tem mais participação, final de telefone 0614 também, participando e gostando bastante do seu papo aqui na Rádio Seu Esporte. Alex, nosso tempo está curto aqui, queria apenas privilegiar a pergunta do Lucas aqui, que fez através do nosso WhatsApp 964-338136. Ele perguntou para você o seguinte: como é que você vê o Sassá Lotelli como um possível artilheiro do Campeonato Brasileiro? Queria agradecer a sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Queria repassar essa pergunta para você. Isso é bem importante. Para nós botafoguenses, né? É importantíssimo você ter um artilheiro aí de Campeonato Brasileiro. Para ele, com certeza, vai ser melhor ainda, né? Porque ser artilheiro de um Campeonato Brasileiro, né? Eu quase tive essa oportunidade em 2005, né? Mas infelizmente com a chegada do Celso Roth lá, ele acabou freando esse meu sonho que eu estava tendo, né? Mas mesmo na época eu com 16 gols, vou aparecer contrato, você é valorizado, time de fora, né? E isso pro jogador é importantíssimo, né? Nós que somos atacantes, né? Eu era, né? Eu que era atacante, né? A gente vive dizer mesmo, né? Você ser artilheiro de um campeonato brasileiro, de uma Série A, é muito importante. Isso vai ser importante para o clube que vai ganhar, importante para o jogador, para o empresário, todo mundo vai ficar feliz, né? E com certeza ele tem condições, né? Se não fosse aí um pouco das lesões que ele está sentindo aí, mas ele tem condições totais, né? Totais de estar brigando pela essa artilharia aí.
Tá certo. Alex Alves conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, atualmente é treinador. Alex, queria parabenizar a sua campanha no Nacional. Foi um prazer bater um papo contigo aqui na Rádio Seu Esporte. Obrigado, pô. E todo mundo que estiver torcendo aí, sábado a gente enfrenta o Ferroviária, mais uma pedreira aí, às 14 horas no estádio do Nacional. Se Deus quiser, nós vamos tentar sair com essa vitória.